Numa festa de família, meu filho tentou impedir-me de entrar na sala de estar. Quando finalmente entrei, fiquei paralisada. Vi uma jovem abraçando meu marido com força, a mão dela escorregando no bolso dele. Ah, qual é? Faço isso há anos debaixo do seu nariz. Você nem sequer percebeu, acrescentou meu filho. Sim, mãe, todos sabem. Ela é como a nossa segunda mãe. Saí da sala em silêncio por um motivo. Quando voltei, desencadeei a vingança mais brutal que eles jamais imaginaram. Meu nome é Helena e quero contar-vos uma história. É a minha história. Durante muito tempo, nem sequer conseguia proferir estas palavras em voz alta, mas creio que chegou o momento. É sobre um casamento de 40 anos, uma família que construí do zero e como tudo se desmoronou da forma mais inacreditável. Antes de começar a minha história, adoraria saber de que cidade nos acompanham. Por favor, não hesitem em partilhar nos comentários. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Jorge e eu estávamos casados há 40 anos. 40 anos é uma vida inteira, não é? Criamos 2 filhos maravilhosos, Beatriz e Carlos, e fomos abençoados com 2 netas, Júlia e Carolina. Tínhamos a moradia nos arredores de Lisboa, o jardim bem cuidado, todo o sonho de uma vida perfeita à portuguesa. Ou assim eu pensava. Depois de Jorge se ter reformado do seu cargo de diretor e eu ter deixado o meu trabalho a tempo parcial na Biblioteca Municipal de Cascais, as nossas vidas deviam ter acalmado, devíamos ter entrado naquele ritmo dourado e confortável da reforma que se vê nas revistas. Mas a vida não é uma revista. Durante a última década, mais ou menos, tenho lutado contra uma artrite reumatoide grave. Alguns dias eram melhores do que outros. Nos dias bons, conseguia cuidar do meu jardim, ir ao meu clube de leitura e cozinhar o cozido à portuguesa favorito de Jorge. Nos dias maus, simplesmente segurar uma chávena de café era como agarrar um punhado de cacos de vidro. A dor era uma convidada constante, indesejada na nossa casa, e com o tempo tinha mudado a paisagem do nosso casamento. A intimidade física que outrora partilhamos tinha se tornado uma vítima da doença. Era uma tristeza silenciosa entre nós, algo que reconhecíamos, mas sobre o qual raramente falávamos. Pensei que tínhamos um entendimento, uma cumplicidade que ia além disso. Pensei que ele, de todas as pessoas, compreendia a minha luta. Jorge ainda estava saudável, graças a Deus. Era um homem vibrante, cheio de energia. Jogava tênis 2 vezes por semana, tinha um jogo de sueca fixo nas noites de sexta-feira com os amigos e estava sempre ocupado com algum projeto na garagem. Eu estava feliz por ele. Sinceramente, nunca quis que a minha condição o atrasasse. Mas ultimamente tinha se insinuado um novo tipo de distância. Não eram apenas os hobbies separados, era algo no olhar dele. Parecia inquieto, impaciente. Os sinais eram pequenos no início, fáceis de ignorar. Começou a passar mais tempo com o telemóvel, inclinando o ecrã quando eu entrava na sala. As suas noites de sueca começaram a terminar cada vez mais tarde. Por vezes, chegava a casa a cheirar ligeiramente a um perfume que não era o meu. Quando eu lhe perguntava, ele simplesmente fazia um gesto de desdém com a mão. Ah, é só a Sandra. Já sabes como ela abraça toda a gente. E eu deixava passar. O que mais poderia eu fazer? Questioná-lo parecia admitir que as fundações do nosso casamento de 40 anos estavam a rachar. Era mais fácil fingir que não reparava. Numa terça-feira à tarde, estava a preparar-me para a minha reunião semanal do clube de leitura. Era a minha única saída social real, uma pequena ilha de normalidade no meu mar de dor crônica. Estava ansiosa por discutir o último romance com as minhas amigas. Assim que ia pegar nas chaves, o meu telemóvel vibrou. Era Margarida, a anfitriã. Helena. Lamento imenso, disse ela com a voz rouca. O meu neto apanhou uma gripe terrível. Vamos ter de cancelar hoje. Senti uma pontada de desilusão. Oh, claro. Não te preocupes com nada. Espero que ele melhore depressa. Desligamos e fiquei no corredor silencioso. O silêncio da casa vazia oprimia-me. Jorge pensava que eu estaria fora pelo menos mais 3 horas. Ocorreu-me uma pequena ideia. Uma tarde tranquila e agradável. Talvez pudesse fazer-lhe uma surpresa.
Poderia ir ao talho buscar uns bons bifes da vazia que ele tanto gostava e podíamos ter um jantar agradável, só os dois. Parecia um bom plano, uma forma de encurtar aquela distância crescente. Senti um pequeno brilho de esperança enquanto voltava para o meu carro e me dirigia para casa, completamente inconsciente de que estava a conduzir diretamente para os escombros da minha vida. O trajeto para casa foi curto, apenas uns 10 minutos. Lembro-me que o tempo estava lindo naquele dia, uma daquelas tardes de outono perfeitas em que o ar está fresco e as folhas ganham tons brilhantes de laranja e dourado. Entrei na nossa garagem e notei um carro desconhecido estacionado mais abaixo na rua. Era um pequeno cabriolé vermelho e desportivo, o tipo de carro que uma pessoa jovem conduziria. Não lhe dei muita importância. Uns vizinhos novos tinham se mudado umas casas abaixo. Entrei pela porta da frente, chamando. Jorge, querido, voltei mais cedo. Silêncio. Isso foi a primeira coisa que me pareceu estranha. Normalmente a televisão estaria ligada na sala, sintonizada em algum canal de desporto. Mas a casa estava calma. O único som era o zumbido baixo do frigorífico. Jorge, chamei de novo, um pouco mais alto desta vez. Atravessei o hall de entrada e entrei na sala de estar. E foi aí que o vi. A cena está gravada na minha memória como uma fotografia. Jorge estava de pé junto à lareira. Não estava sozinho. Uma mulher jovem estava com ele. Não devia ter mais de 30 anos, com cabelo longo e loiro e um vestido justo. Estava de costas para mim, mas o rosto dele via-se claramente. Tinha as mãos na cintura dela e inclinava-se para a beijar. Ficaram congelados quando me ouviram. A mulher virou-se bruscamente, os olhos arregalados com um brilho de pânico. Jorge simplesmente olhou para mim. Não havia surpresa no seu rosto, nem culpa, apenas aborrecimento, puro e absoluto aborrecimento. Como se eu fosse a pessoa que tinha feito algo errado pelo simples facto de existir na minha própria casa. A minha mala de mão escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Por um momento ninguém falou. O silêncio era ensurdecedor. Olhei de Jorge para esta mulher, esta estranha na minha sala de estar, e de volta para Jorge. A minha mente lutava para dar sentido ao que estava a ver. A mulher foi a primeira a encontrar a voz. Devia ir-me embora, gaguejou, pegando numa pequena mala de mão da poltrona. Sim, eu disse, a minha própria voz, um sussurro rouco que não reconheci. Devias. Ela passou rapidamente por mim sem fazer contato visual e lutou com a porta da frente antes de sair a correr. Ouvi o motor daquele pequeno cabriolé vermelho rugir e depois desaparecer rua abaixo. E então, ficamos só nós os dois. Virei-me para encarar o meu marido de 40 anos. O meu coração martelava contra as minhas costelas com tanta força que pensei que as podia partir. Jorge, comecei, a minha voz a tremer. Quem era aquela? Ele suspirou, um som pesado e aborrecido, e passou a mão pelo cabelo. Nem sequer olhava para mim. Aproximou-se do móvel bar e serviu-se de um copo de brandy. Chama-se Sandra, disse ele, ainda de costas para mim. Sandra, repeti o nome. Parecia estranho e feio na minha boca. E o que é que a Sandra estava a fazer aqui, Jorge, na nossa casa? Ele finalmente virou-se, rodando o líquido âmbar no copo. A expressão no rosto dele era uma que eu nunca tinha visto antes. Era fria, desafiadora. Qual é, Helena? Não te faças de parva. Sabes o que ela estava a fazer aqui? A pura audácia daquilo deixou-me sem fôlego. Não sei, consegui dizer, a voz embargada. Não sei nada. Chego a casa e encontro-te com outra mulher e esperas que eu... O quê? Que compreenda. Talvez devesses. Atirou, a voz dele a elevar-se. Talvez devesses tentar perceber como é para mim. Achas que isto é fácil? Viver assim? Somos colegas de casa, Helena. Há anos que não somos marido e mulher. Cada palavra era um golpe físico. Ele estava a usar a minha doença, a dor que eu suportava todos os dias, como uma desculpa, como uma justificação para me trair, para trazer outra mulher para o santuário do nosso lar, o lar no qual eu tinha investido a minha vida. Então é esta a solução? Gritei, as lágrimas a escorrerem agora pela minha cara. Em vez de falares comigo, em vez de seres o meu companheiro, tu sais e encontras-na a ela. Ela faz-me sentir vivo, Helena, gritou ele. É divertida, não está sempre cansada, não se queixa das dores e maleitas. A crueldade daquilo,
era avassaladora. Senti uma súbita onda de raiva que queimou as lágrimas. Sai, sussurrei. O quê? Disse ele. Sai, repeti. A minha voz agora perigosamente calma. Não te quero nesta casa esta noite. Vai para a casa de um amigo. Vai ter com a Sandra. Não me importa, mas sai da minha vista. Ele olhou para mim fixamente durante um longo momento, o maxilar cerrado. Penso que esperava que eu desmoronasse, que implorasse. Não esperava isto. Sem outra palavra, ele bateu com o copo no balcão, pegou nas chaves da taça junto à porta e saiu, batendo-a atrás de si. E eu fiquei sozinha nos escombros do meu casamento de 40 anos. Eu realmente fico me perguntando, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você escolheria ficar em silêncio para manter a paz ou teria coragem de enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Quero saber a sua opinião, porque toda a história é como uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Afundei-me no sofá, o silêncio da casa a gritar nos meus ouvidos e finalmente permiti-me desmoronar. Passei aquela noite num torpor. Não dormi, simplesmente vagueei de um quarto para o outro, tocando nos móveis, nas fotografias nas paredes, memórias de uma vida que de repente eu não tinha a certeza se tinha sido real. Na manhã seguinte, Jorge regressou, não se desculpou. Agiu como se nada tivesse acontecido, a preparar o seu café da manhã, a ler o jornal. O silêncio era uma arma, e ele empunhava-a com uma precisão perita. Isto continuou durante 2 semanas. 2 semanas a viver com um fantasma na minha própria casa, mal falávamos. Sentia que estava a enlouquecer. Pensei em ligar aos miúdos, a Beatriz e ao Carlos, mas o que é que lhes diria? O vosso pai está a trair-me. As palavras pareciam demasiado vergonhosas para proferir. Estava paralisada. Então chegou a noite de São João. Sempre tinha sido uma grande festa de família para nós, um grande churrasco no jardim com todos os filhos e netos, a terminar com os fogos de artifício da vila na praia. Naquele ano, a ideia Shinsimkeiti encheu-me de pavor, mas Jorge insistiu. Temos de manter as aparências, Helena, ele tinha dito na única vez que tinha abordado a situação diretamente. A família começou a chegar por volta do meio-dia. Beatriz e o marido Francisco com as minhas netas Júlia e Carolina, depois Carlos e a mulher Inês. Fiz boa figura, forçando um sorriso, abraçando as minhas netas, mas conseguia sentir uma tensão estranha no ar. Todos pareciam andar nas pontas dos pés à minha volta. Depois do almoço, enquanto eu arrumava a mesa, Beatriz aproximou-se de mim e pôs uma mão no meu braço. Mãe, disse ela com a voz séria, temos de falar todos nós, na sala de estar. Um nó frio de medo formou-se no meu estômago. Seguia para a sala de estar, onde todos estavam reunidos. Jorge estava sentado na sua poltrona favorita, com um ar sombrio. Os miúdos estavam dispostos nos sofás. Parecia preparado. Parecia uma emboscada. Sentei-me, as minhas mãos a tremer no meu colo. Beatriz respirou fundo. Mãe, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. O pai contou-nos o que se está a passar. Olhei para ela, atônita em silêncio. Ele tinha contado. Ele tinha enquadrado a narrativa, contado a versão dele da história, antes que eu tivesse a oportunidade de falar. Ele falou-nos da Sandra, continuou ela. E dos teus problemas, o facto de vocês os dois, bem, de tu já não poderes ser uma esposa para ele dessa maneira. A sala começou a girar. Os meus problemas. Eles chamavam a minha dor crônica e debilitante os meus problemas. Olhei para Jorge, mas ele não retribuiu o olhar. Olhei para o meu filho Carlos. Ele estava aí a olhar para o chão. Então, o que é isto? Consegui dizer. Uma intervenção? Estão todos aqui para me dizerem que não estou a fazer o suficiente pelo vosso pai? Não, mãe, claro que não, disse Beatriz rapidamente, embora o tom dela fosse condescendente. Estamos apenas a dizer que tens de ser realista. O pai tem necessidades, e se tu não as podes satisfazer, não é melhor ele encontrar uma forma discreta de tratar delas, em vez de, sabes, divorciar-se e destruir a família? Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Olhei pela sala à procura de um aliado, de uma única pessoa que visse a loucura de tudo isto. Portanto, vocês estão todos de acordo com isto? Acham que está tudo bem que o vosso pai tenha um affair? Beatriz suspirou.
Não estamos a dizer que está tudo bem, mãe. Estamos apenas a dizer que é uma solução prática. Não tem de afetar ninguém. Ele consegue o que precisa e a família fica unida. É melhor para todos. Virei-me para o meu filho. Carlos, tu concordas com isto? Ele finalmente levantou o olhar, o rosto inexpressivo. Ajuda o pai, mãe, disse ele em voz baixa. Ele tem estado muito infeliz. Olhei para a minha nora, Inês. Ela parecia profundamente desconfortável. Desde que seja discreto, murmurou ela, torcendo as mãos. A minha última esperança eram as minhas netas, Júlia e Carolina, as minhas meninas queridas. Eram adolescentes, parte de uma geração diferente. Talvez elas vissem isto. E vocês, meninas? Perguntei, a minha voz suplicante. Júlia, a mais velha, trocou um olhar com a mãe, que lhe deu um ligeiro aceno de cabeça. Bem, avó, disse ela com hesitação. Muitos dos pais dos nossos amigos têm relações abertas. Dizem que não é nada demais. É só sexo, não é? É só sexo. As palavras ecoaram na sala silenciosa. A minha própria família, os meus filhos e netos estavam sentados aqui na minha casa a dizer-me para aceitar a infidelidade do meu marido como uma questão de praticidade. Eles tinham ficado completamente do lado dele. Tinham escolhido os desejos dele em detrimento da minha dignidade. Naquele momento nunca me senti tão absolutamente sozinha, tão completamente traída. Senti-me como um móvel velho, algo que mantinham por razões sentimentais, mas que já não cumpria um propósito útil. Levantei-me, as minhas pernas a tremer. Eu percebo, eu disse, a minha voz monótona. A maioria vence, ele terá o que quer. Virei-me para sair da sala, para fugir dos olhares compassivos e julgadores deles. Quando cheguei à porta, Jorge chamou o meu nome. Helena. Por um segundo parvo e esperançoso, pensei que ele pudesse repensar, que ele pudesse ver a coisa monstruosa que tinha feito. Virei-me. Ele olhou para mim, o rosto sério. Posso dizer a Sandra que estavas a brincar sobre ligar para a polícia? Assustaste-a mesmo. O último pedaço do meu coração partiu-se. Não respondi. Simplesmente saí da sala, pela porta das traseiras e para o jardim. Minutos depois, ouvi vivas da sala de estar. Olhei pela janela e vi-os. A minha família estava a abraçar Jorge, a dar-lhe palmadinhas nas costas. Estavam a celebrar a vitória dele, a celebrar a negociação bem-sucedida da minha rendição. E através da janela consegui ver o meu marido, o meu companheiro de 40 anos, já a tirar o telemóvel, um sorriso a alargar-se no rosto, enquanto ligava à amante para lhe dar as boas notícias. Depois daquele dia, a noite de São João, uma nova e terrível normalidade instalou-se na nossa casa. Era o inferno silencioso e educado de um casamento que estava morto, mas ainda não tinha sido enterrado. O affaire já não era um segredo a esconder, mas um facto a gerir. Jorge não fazia qualquer esforço para ser discreto. Eu sabia que todas as terças e quintas-feiras à tarde, enquanto eu estava nas minhas consultas de fisioterapia, Sandra vinha. Eu sabia porque conseguia sentir o cheiro do perfume dela persistindo no ar quando eu chegava lá à casa. Comecei a encontrar longos cabelos loiros nas almofadas do sofá. Uma vez, até encontrei um brinco, uma coisa barata e brilhante, enfiada na lateral da poltrona dele. Peguei-lhe com 2 dedos, olhei para ele durante um longo momento e depois deixei-o cair no caixote do lixo. O que havia para dizer? Eu tinha sido vencida na votação. A família tratava da situação com um sentido de normalidade arrepiante. Quando ligavam, perguntavam: como é que vocês e o pai estão? Como se nada tivesse mudado. Beatriz, em particular, parecia pensar que tinha engendrado um compromisso brilhante. Uma tarde, ela passou por cá com algumas compras para mim. Enquanto eu as guardava, ela disse com uma voz brilhante e alegre: sabes, mãe, tenho tanto orgulho de ti. Larguei o que estava a fazer e olhei para ela. Orgulho de mim? Por quê? Por seres tão compreensiva, disse ela completamente a sério. Por colocares a felicidade do pai em primeiro lugar. Demonstra o quanto amas. Deixá-lo fazer isto. Deixá-lo. A palavra pairou no ar entre nós, como se eu tivesse dado a minha permissão. Como se fosse um presente generoso que lhe tinha concedido em vez de uma traição que me estava a destruir dia após dia. Senti um nó frio e duro a formar-se no meu peito. Beatriz, eu disse, a minha voz baixa e firme. Esta é a última vez que falamos sobre isto.
A última. Percebes? Ela ficou surpreendida com o meu tom, mas acenou com a cabeça. Claro, mãe, eu percebo. É difícil esquecer se as pessoas continuam a tocar no assunto. Ela não fazia ideia. Ela pensava que o meu problema era uma questão de esquecimento, não uma ferida a infeccionar no coração da nossa família. Comecei a isolar-me, não apenas de Jorge, mas de todos. Tornei-me uma observadora da minha própria vida. Cozinhava, limpava, ia às minhas consultas. Construí um muro à minha volta, tijolo a tijolo doloroso. Nos fins de semana, Jorge estava em casa. Jantávamos juntos a falar de coisas sem sentido. O tempo, as notícias, o que os netos andavam a fazer. Ele tentava ser afetuoso às vezes, uma mão no meu ombro, um elogio à comida. Era tudo uma atuação, uma forma de acalmar a sua própria consciência. Eu raramente correspondia. O poço de afeto que outrora tive por ele tinha secado. Para aguentar, comecei a passar dias inteiros fora de casa, especialmente aos sábados. Eu dizia a Jorge que tinha me inscrito numa nova aula de arte ou que estava a fazer voluntariado no Hospital de São Francisco Xavier. Na realidade, simplesmente conduzia. Conduzia durante horas, sem um destino em mente. Encontrava um café tranquilo numa pequena vila que nunca tinha visto antes e sentava-me durante horas com uma chávena de café, simplesmente observar as pessoas a viverem as suas vidas comuns. Ia ao cinema e via filmes um após o outro, a perder-me nas histórias de outras pessoas, porque a minha tinha se tornado insuportável. Estas longas ausências não pareciam incomodar Jorge. Na verdade, ele parecia preferir. Dava-lhe uma casa vazia, um horário livre. Eu sabia o que estava a acontecer enquanto eu estava fora. A casa era dele, a cama era dele e Sandra estava com ele. O pensamento era uma dor surda e constante, mas algo estranho começou a acontecer durante aquelas longas e solitárias viagens de carro. A dor lentamente começou a transformar-se em algo mais frio, mais afiado. Era a determinação. Percebi que todos me viam como uma velha fraca e frágil, que não tinha outra opção a não ser aceitar o seu destino. Eles pensavam que o meu silêncio era rendição. Estavam errados. O meu silêncio era o meu planeamento. O meu silêncio era a minha forma de aguardar pelo momento certo. O meu silêncio era a minha preparação para a guerra. Os meses arrastaram-se. As cores vibrantes do outono desvaneceram-se no cinzento frio do inverno. A nossa casa, outrora cheia da calidez de uma longa vida partilhada, agora parecia um museu frio e vazio. Jorge e eu éramos estranhos educados, a coexistir num espaço que já não parecia um lar. Ele tinha a vida dele, que eu agora sabia que incluía não apenas as terças e quintas-feiras à tarde, mas também jantares e passeios com Sandra. A minha vida consistia nas minhas consultas, nas minhas viagens solitárias de carro e no meu planeamento secreto. A minha advogada, uma mulher astuta chamada Dr. Alarcão, tinha sido muito clara. Helena, ela tinha dito, precisamos de ser meticulosas, documentamos tudo, movemo-nos lenta e silenciosamente. E foi isso que fiz. Comecei a recolher extratos bancários, escrituras e relatórios de carteiras de investimento. Jorge sempre tinha gerido as finanças, mas eu estava a aprender depressa. Passei horas na biblioteca a aprender sobre divisão de bens e direito de divórcio. A bibliotecária calma estava a transformar-se numa estrategista financeira. Chegou a primavera e, com ela, o Dia da Mãe. Durante anos, tínhamos uma tradição familiar. Os miúdos levavam-me para um almoço elegante num bonito restaurante francês no Chiado. Por mútuo acordo, Jorge não vinha ao meu almoço do Dia da Mãe e eu não ia à celebração dele do Dia do Pai. Era o dia dos miúdos com cada progenitor e sempre nos tinha funcionado. Este ano, contudo, uma suspeita sombria criou raízes na minha mente. Dado o que tinha acontecido na noite de São João, eu não conseguia afastar a sensação de que Jorge veria a minha ausência como uma oportunidade. No dia anterior ao Dia da Mãe, Beatriz ligou para confirmar. Vamos buscar-te às 11, mãe? Mal posso esperar, ela cantolou. Na verdade, querida, eu disse, forçando um tom fraco e hesitante na minha voz. Não acho que vá conseguir ir este ano. A minha artrite está a matar-me. Vão vocês e divirtam-se imenso sem mim. Liguem-me mais tarde. Houve uma pausa.
Oh, está bem, mãe, disse Beatriz um pouco depressa demais. Se tens a certeza, vamos sentir a tua falta. Eu sabia que ela estava a mentir. A minha ausência não era uma desilusão, era uma conveniência. Na manhã do dia da mãe, observei da janela do meu quarto o monovolume de Beatriz a chegar, seguido pelo carro de Carlos e Inês. Todos entraram para ir buscar Jorge. Minutos depois, saíram todos a rir e a entrar nos carros para se dirigirem ao restaurante. Esperei 20 minutos, depois entrei no meu próprio carro. Não me arranjei, apenas vestia umas calças simples e uma blusa. Conduzi até o restaurante francês. Não planeava entrar, só precisava de saber. Estacionei do outro lado da rua, onde tinha uma vista clara da entrada e do parque de estacionamento. Observei a minha família a chegar. Vi o meu filho Carlos a abrir a porta, a minha filha Beatriz. Vi o meu marido Jorge a rir, com um ar mais feliz do que lhe tinha visto em anos. E então, outro carro entrou no parque de estacionamento, um pequeno cabriolé vermelho e desportivo. A minha respiração parou. Sandra saiu do carro, vestida com um bonito vestido às flores. Aproximou-se da minha família e a minha filha Beatriz deu-lhe um abraço caloroso e acolhedor. O meu genro Francisco sorriu-lhe e acenou com a cabeça. O meu marido Jorge pôs o braço à volta da cintura dela e beijou-a na bochecha. E então, todos juntos, a minha família completa com a amante do meu marido a reboque, entraram no restaurante para celebrar o Dia da Mãe sem mim. Sentei-me no meu carro, as minhas mãos a agarrarem o volante com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. A dor nas minhas articulações não era nada comparada com a dor no meu coração, mas esta dor era diferente. Não era a dor dilacerante que senti quando descobri o affaire pela primeira vez. Não era o desespero humilhado que senti durante a intervenção familiar. Era uma raiva fria e clarificadora. Esta era a traição final. Eram eles, todos eles, a apagar-me. Eles não só me tinham substituído na cama do meu marido, como me estavam a substituir na mesa de família. Qualquer migalha de dúvida que restasse, qualquer pensamento de que talvez isto pudesse ser resolvido, de que a minha família pudesse ser salva, desvaneceu-se naquele momento. Tudo tinha acabado. Não chorei, simplesmente pus o carro em andamento e afastei-me. Não fui para um café de estrada nem para um cinema, fui diretamente para casa. Entrei no meu escritório e liguei para o Dr. Alarcão. É a hora, eu disse quando ela atendeu. Vamos em frente com o plano final. Diga-me se você tem pais, avós ou familiares mais velhos que merecem mais respeito do que recebem atualmente de suas famílias. Ou me conte se você mesmo está passando por uma situação em que não é valorizado tanto quanto realmente merece. O ano que se seguiu àquele Dia da Mãe desastroso foi o mais estranho da minha vida. À superfície, eu era a imagem da resignação tranquila. Tornei-me ainda mais complacente, mais dócil. Desisti das minhas viagens de carro de fim de semana. Comecei a perguntar a Jorge sobre o dia dele, a fingir interesse nos seus jogos de tênis e nas suas partidas de sueca. Interpretei o papel da esposa dedicada, embora distante. Todos acreditaram. Eles viram a minha mudança de comportamento como uma aceitação final, o último estágio da minha rendição. A minha filha Beatriz até comentou sobre isso durante um telefonema. É tão bom ouvir-te assoar como antes, mãe, ela tinha dito. Eles não faziam ideia de que o meu eu antigo tinha desaparecido para sempre, substituído por uma mulher que eles não conheciam de todo. A minha submissão era uma cortina de fumo. Por trás dela, eu trabalhava com uma fúria metódica e silenciosa. A minha vida tornou-se uma série de consultas secretas e operações secretas. De 2 em 2 semanas, eu dizia a Jorge que ia a uma nova aula de hidroginástica para a minha artrite. Em vez disso, conduzia até o escritório da doutora Alarcão, no centro da cidade. Passamos horas a rever 40 anos de registros financeiros. Jorge tinha sido esperto. Muitos dos nossos ativos mais valiosos, as nossas carteiras de investimento e fundos de pensões, estavam estruturados de uma forma que lhe dava o controle principal. Ele está-lhe a contar que não saibas como mexer nisto, disse a doutora Alarcão, batendo numa pasta grossa. Ele está-lhe a subestimar-te. Vamos usar isso. Começamos o processo minucioso de desenredar as nossas vidas financeiras. Seguindo o conselho da doutora Alarcão,
Abri uma nova conta bancária em meu nome num banco diferente. Começamos a elaborar a documentação legal para liquidar certos ativos conjuntos, documentos que exigiriam a assinatura de Jorge. Eu deslizava-os para uma pilha de faturas domésticas comuns e papéis da declaração de impostos. Apenas uns papéis de rotina do nosso consultor financeiro querido, eu dizia casualmente. Ele rabiscava-lhe sua assinatura sem sequer olhar. Demasiado absorvido no jogo de futebol na televisão para se preocupar. Cada assinatura era uma pequena vitória, outro tijolo nas fundações da minha nova vida. Durante este tempo, também fiz algo por mim. Retomei o contato com um velho amigo, chamava-se Arthur. Tínhamos trabalhado juntos anos antes de me reformar da biblioteca. Ele era o diretor da biblioteca, um homem gentil e bondoso, com uma sagacidade rápida e um profundo amor pela literatura. A esposa dele tinha falecido de cancro uns anos antes, e eu sabia que ele se sentia sozinho. Encontrei o número dele e liguei-lhe por um impulso, no início, apenas para ouvir uma voz amiga. Começamos a encontrar-nos para tomar café. Era inocente. Falávamos de livros, dos nossos antigos colegas, dos nossos filhos. Pela primeira vez em anos, senti-me vista. Eu não era uma esposa doente ou um problema a gerir, era apenas Helena. Arthur ouvia. Quando finalmente encontrei coragem para lhe contar o que estava a acontecer no meu casamento, ele não ofereceu clichês nem julgamentos. Simplesmente ouviu, os olhos cheios de uma profunda e compassiva tristeza. Ele pegou na minha mão por cima da mesa, o toque dele gentil, e disse: "Tu mereces muito mais." A nossa amizade aprofundou-se. Ele tornou-se o meu confidente, a minha única fonte de sanidade num mundo que tinha enlouquecido. Ele era o único que sabia do meu plano. Ele não o questionou, ele apoiou. Ele viu a minha força quando todos os outros apenas viam a minha fraqueza. À medida que os meses passavam, o meu plano tomou a sua forma final. Eu tinha uma nova conta bancária com uma soma substancial de dinheiro. Tinha uma advogada pronta para apresentar os papéis do divórcio a qualquer momento e tinha um amigo em Arthur que me oferecia não um romance, mas algo muito mais valioso, uma visão de um futuro onde eu não estaria sozinha, um futuro onde seria respeitada. Marquei a data no meu calendário, a noite de São João, exatamente 1 ano desde que a minha família me tinha sentado e me tinha sentenciado a uma vida de humilhação. Este ano não seria o dia de celebração deles. Seria o meu dia da independência. A manhã da noite de São João nasceu brilhante e clara. O ar já estava denso com o cheiro a relva cortada e o estalar distante dos primeiros petardos. O nosso jardim encheu-se lentamente com o mesmo elenco de personagens do ano anterior. Beatriz e Francisco, Carlos e Inês, os netos. A churrasqueira estava acesa, hambúrgueres e chouriços a chiar. A conversa era leve, cheia de risos. Era uma imagem perfeita de uma família portuguesa feliz, uma mentira perfeita. Interpretei o meu papel na perfeição, misturei-me, sorri, elogiei a salada russa da Beatriz. Mas este ano, certifiquei-me de exagerar. Eu gemia sempre que me levantava. Esfregava as minhas mãos como se estivessem em agonia. Deixava escapar um pequeno suspiro de exaustão de vez em quando. Estava a plantar as sementes para minha atuação final. Ao anoitecer, enquanto todos começavam a preparar geleiras e cadeiras de praia para ir ver os fogos de artifício, encontrei Jorge na cozinha. "Querido", eu disse, pondo uma mão no braço dele, a minha voz carregada de um cansaço fabricado. "Não acho que vá conseguir ir aos fogos este ano. As articulações estão a matar-me. Acho que preciso de me deitar e descansar cedo." Ele olhou para mim com um vislumbre do que eu teria jurado que era preocupação genuína. Essa foi a parte mais difícil de tudo isto. Saber que em algum lugar, enterrado profundamente sob o egoísmo e a traição, estava o homem que eu, outrora, amei, um homem que ainda podia sentir uma migalha de afeição por mim. Isso tornou o que eu estava prestes a fazer ainda mais difícil, mas não menos necessário. "Tens a certeza, Helena?", perguntou ele. "Também perdeste os do ano passado." "Tenho a certeza", eu disse, dando-lhe um sorriso fraco. "Estou a ficar velha, suponho. Vão vocês e divirtam-se imenso por mim." Ele deu-me uma palmada na mão. "Está bem, se tens a certeza, descansa."
Assim que ele saiu da sala, eu vi-o ir diretamente ter com Beatriz. Uma conversa sussurrada, um rápido aceno de cabeça. Eu sabia exatamente o que estava a acontecer. A minha ausência não era um problema, era um convite. Eles estavam a abrir espaço para Sandra. A nova traição, embora eu a esperasse, ainda doía. Um por um vieram despedir-se, expressando a sua desilusão por eu não ir. Abracei as minhas netas, Júlia e Carolina, um pouco mais do que o habitual. Portem-se bem, minhas meninas queridas, sussurrei com o coração a doer. Esta era a única perda verdadeira, o único dano colateral da minha guerra que eu sabia que deixaria uma cicatriz permanente. Fiquei na porta da frente e acenei enquanto eles se amontoavam no monovolume da Beatriz, os risos deles a flutuarem até mim na quente brisa da tarde. Nem sequer olharam para trás. No momento em que as luzes traseiras desapareceram ao virar da esquina, eu mexi-me. Não havia tempo para hesitar. A minha bagagem, uma única mala, já estava feita e escondida no fundo do meu armário. Percorri a casa pela última vez. Não me senti triste, não senti nada além de uma calma tranquila e resoluta. No quarto, tirei o meu anel de casamento, a simples aliança de ouro que tinha usado durante 40 anos. Coloquei-o suavemente na almofada de Jorge. Ao lado, coloquei uma pequena e discreta pendrive. Peguei na minha mala de mão e na minha mala. Saí para a garagem e entrei no meu carro. Não olhei para esta casa pelo espelho retrovisor. Eu já estava a olhar para a frente. A poucas ruas de distância, estacionado numa rua lateral tranquila, Arthur estava à minha espera no carro dele. Parei atrás dele, saí e meti a minha mala na bagageira dele. Deixei o meu próprio carro ali, estacionado legalmente na rua. Eles iriam encontrá-lo. Deslizei para o banco do passageiro do carro dele e ele inclinou-se e pegou na minha mão. "Pronta?" perguntou ele, a voz suave. "Estou pronta", eu disse. E juntos conduzimos para o aeroporto, para o resto da minha vida, enquanto as primeiras explosões dos fogos de artifício começavam a iluminar o céu noturno atrás de nós. A família voltou para casa tarde, por volta das 22h30. Imagino que estariam eufóricos com os fogos de artifício, ainda a vibrar com a alegria festiva. Jorge provavelmente abriu a porta à espera de encontrar a casa escura e eu a dormir na cama. Foi Carlos quem o descobriu. Isto eu soube mais tarde por Inês. Jorge tinha lhe pedido para ir ver como eu estava para ter a certeza de que eu estava bem. Carlos entrou no quarto principal. Não me encontrou. Encontrou uma cama vazia e perfeitamente feita. E na almofada do pai, a brilhar sob a luz suave do candeeiro de cabeceira, estavam 2 pequenos objetos, o meu anel de casamento e uma pendrive preta. Uma sensação de inquietação deve ter percorrido neles. Isto não estava certo. Isto não fazia parte do plano. Reuniram-se todos na sala de estar. Um grupo confuso e ansioso. Francisco, sendo o mais entendido em tecnologia, pegou na pendrive e ligou-a ao portátil dele. Um único ficheiro de vídeo apareceu no ecrã. Ele fez duplo clique. O ecrã ficou preto por um momento, e depois o meu rosto apareceu. Eu estava numa sala que eles não reconheceram, sentada numa cadeira confortável. Parecia calma. Olhei diretamente para esta câmara, como se estivesse a olhar para cada um dos olhos deles. "Olá a todos", eu comecei. A minha voz clara e firme. Se eu calculei bem, estão a ver isto um pouco depois das 22, logo depois de voltarem dos fogos de artifício. Vi-os na minha mente a olharem reflexivamente para o relógio. Neste exato momento, eu continuei. Estou num avião a voar para muito longe de Portugal e caso estejam a perguntar, não vou voltar. O som do grito abafado de Jorge, um não. Foi algo que só pude imaginar, mas eu sabia que estava lá. "Vocês traíram-me", disse a mulher no ecrã. "O meu novo eu, a voz inabalável. Todos e cada um de vocês. Jorge, meu marido de 40 anos, um homem para quem construí um lar, criei uma família e apoiei em tudo. Descartaste-me como um trapo velho por uma mulher com metade da minha idade e quando ousei opor-me, viraste os meus próprios filhos contra mim. Pensei que 40 anos de lealdade, dedicação e fidelidade significariam algo para ti. Eu merecia melhor do que isto. Os teus desejos, e sejamos honestos, eram caprichos, não necessidades.
Eles nunca deveriam ter prevalecido sobre a minha dignidade. Deixei as palavras pairarem no ar por um momento antes de dirigir a minha atenção aos meus filhos. Beatriz, a tua traição doeu tanto quanto a do teu pai. Sempre foste a menina da mamã. Fazíamos tudo juntas e saber que tu não só apoiaste o teu pai a trair-me, como o encorajaste ativamente, que nos sermonizaste a ele e a mim sobre como aceitar. Isso partiu o meu coração de uma forma que as ações dele nunca conseguiriam. Eu podia imaginá-la a abanar a cabeça, mas a verdade estava ali no ecrã para o marido dela ver. E Carlos, deve ser um dos homens mais tolos do mundo. Percebeste que ao apoiares isto, deste permissão à tua mulher, Inês, para te fazer o mesmo? Disseste-lhe com as tuas ações que se ela alguma vez sentir que as necessidades dela não estão a ser satisfeitas, ela tem luz verde para procurar satisfação noutro lugar. Como é que isso soa, filho? Vi Francisco a olhar para Beatriz, uma suspeita nova e terrível a nascer nos olhos dele. Vi Inês a olhar para Carlos, o rosto dela pálido. Eu não estava apenas a ir-me embora. Estava a plantar sementes de dúvida que iriam crescer no solo envenenado da traição deles. A família que eles tanto lutaram para manter unida já estava a começar a desmoronar-se. O vídeo continuou. O meu eu no ecrã a fazer uma pausa para o peso das minhas palavras assentar. A atmosfera naquela sala de estar devia ser densa, cheia de choque e um horror incipiente, mas eu não tinha terminado. Os golpes emocionais eram apenas o prelúdio para o evento principal. Eu não podia ficar num casamento onde era desrespeitada semanalmente. Eu disse, a minha voz a ficar mais fria, mais profissional. E certamente não ia ficar quando descobri que estava a acontecer várias vezes por semana. Ah, sim, Jorge. Não foste tão discreto quanto pensavas. Convidá-la para o Dia da Mãe. Isso foi de um mau gosto especial. Devo também mencionar a situação financeira em que vos deixei. Durante 40 anos, coloquei esta família em primeiro lugar. Geri o lar, criei os filhos e apoiei a carreira de Jorge, permitindo-lhe acumular a nossa riqueza. Decidi que é hora de eu ser compensada pelas minhas contribuições. Inclinei-me ligeiramente para na frente. Jorge, deixei-te a casa, como sabes, está totalmente paga e tem um valor considerável. A minha advogada, doutora Alarcão, entrará em contato para te ajudar com a venda, caso decidas fazê-lo. Também te deixei 400.000 euros na conta à ordem. Calculei que isso dá 10.000 euros por cada ano bom que me deste. Infelizmente, não tem havido anos bons ultimamente. Deixei isso assentar. Um acordo generoso por qualquer padrão, mas foi o que veio a seguir, o que mudaria tudo para eles. Quanto ao resto dos nossos ativos, eu disse, a minha voz a baixar ligeiramente. As nossas carteiras de investimento, os nossos fundos de pensões, as nossas poupanças, eu levei-os. Com a ajuda da minha advogada, garanti a minha metade dos bens conjugais e algo mais como compensação pelo dano moral e quebra de confiança. Depois de tudo resolvido, terei uma carteira de quase 8 dígitos. Estarei perfeitamente, embora duvide que algum de vocês se importe realmente. O silêncio na sala devia ser absoluto. O dinheiro, a base das suas vidas confortáveis, a fonte da sua segurança, a futura herança que todos davam como garantida, tinha desaparecido. Ah! Eu acrescentei, um pequeno sorriso cúmplice a brincar nos meus lábios. E se estiverem preocupados com o fato de eu passar os meus anos dourados sozinha, não estejam. Já tenho companhia e ele está sentado mesmo ao meu lado neste avião. Arthur, queres dizer olá? O rosto de um homem apareceu no enquadramento. Era Arthur. Ele parecia distinto e bondoso, com olhos quentes. Ele sorriu suavemente para a câmara. Olá, disse ele. A voz dele calma e agradável. Sou o Arthur. Vou ajudar a Helena a gastar o que poderia ter sido a vossa herança. Ele fez um pequeno aceno com a mão. Virei-me de volta para a câmara. Jorge, provavelmente não te lembras do Arthur, mas tu viste-o várias vezes em eventos da biblioteca. Trabalhamos juntos durante mais de 20 anos. Ele reformou-se mais cedo para se juntar a mim na minha nova casa. Temos sido amigos íntimos durante todo este tempo e temos feito companhia um ao outro nos últimos meses, desde que lhe contei o que o meu marido andava a fazer. E a melhor parte, as necessidades do Arthur são simples. Apenas afeto, respeito e boa conversa.
Estou ansiosa por isso. Olhei diretamente para a câmera pela última vez. O meu olhar aguentar o de Jorge através do ecrã. Eu amei-te, Jorge. Amei-te desde o dia em que nos conhecemos. Ansiava por envelhecer contigo. Estou tão desapontada por os teus desejos físicos terem arruinado isso para nós, para mim. Pelo teu bem. Espero que tenha valido a pena. Adeus. E o ecrã ficou preto. Esse foi o momento. O momento em que o ecrã ficou preto. E eu soube que naquela sala de estar, a milhares de quilômetros de distância, a minha antiga vida tinha terminado oficialmente. A minha nova vida, sentada naquele avião ao lado de um bom homem, tinha acabado de começar. Se ainda estão a ouvir, por favor ajudem-me, pondo gosto neste vídeo e comentando com o número 1 aqui embaixo. Isso dá-me a saber que vocês me apoiaram e diz-me que estão aqui comigo nesta jornada. O vosso apoio é um tremendo encorajamento e dá-me a força para continuar. Por favor, comentem com o número 1 e ouçam o que aconteceu a seguir. As semanas que se seguiram à minha partida foram, como eu soube mais tarde por Inês, puro caos. O vídeo tinha detonado como uma bomba no meio das suas vidas confortáveis e as consequências foram devastadoras. Jorge, despojado da esposa e da maior parte da sua fortuna num único golpe, desmoronou-se. Ele era um homem à deriva, perdido num mar da sua própria criação. Ele ligou para o meu telemóvel incessantemente durante dias, deixando dezenas de mensagens de voz que oscilavam selvagemmente entre raiva, incredulidade e patéticos apelos a desculpas. Eu nunca as ouvi. Arthur apagou-as por mim. A maior explosão, contudo, ocorreu no casamento da minha filha Beatriz. As minhas palavras no vídeo tinham sido um golpe direto na frágil confiança entre ela e Francisco. Ele não conseguia olhar para ela sem ver o aviso da mãe. Deste-lhe carta branca. A acusação pairava entre eles, envenenando o ar do lar deles. Eles discutiam constantemente. Francisco tornou-se desconfiado e retraído. Beatriz, confrontada com a possível perda do seu próprio casamento, entrou em pânico. A solução prática que ela tão confiantemente tinha receitado para o meu casamento, de repente, já não parecia tão prática. Carlos e Inês estavam mais calmos, mas o dano também estava lá. Inês, que sempre tinha sido a mais relutante do grupo, distanciou-se da família. Ela estava grávida do seu primeiro filho, o meu primeiro neto, e não queria fazer parte daquela toxicidade. Ela disse a Carlos que até que ele pudesse entender a profunda falta de respeito que me tinham demonstrado, ela precisava de espaço. Eles estavam todos fraturados, pedaços partidos de uma família que outrora tinha estado inteira. Eles tinham sacrificado a minha dignidade no altar dos desejos de Jorge e agora estavam a pagar o preço. Cerca de 3 semanas depois de eu ter ido embora, decidi fazer um telefonema. Não liguei a Beatriz nem ao Carlos, liguei a Inês. Eu sabia que ela era a única que poderia ter alguma consciência. Ela atendeu ao primeiro toque, a voz dela cautelosa. Olá, Inês. Sou a Helena. Eu disse suavemente. Houve uma inspiração brusca do outro lado. Oh, Helena, meu Deus, como é que estás? Onde é que estás? Estou bem, querida. Estou segura e estou bem, mas não te posso dizer onde estou neste momento. Como é que tu estás? Estou bem, disse ela, a voz hesitante. O pai, quer dizer, o Jorge não está bem e a Beatriz e o Francisco estão a ter problemas sérios. Ela fez uma pausa. Helena, tenho de te dizer, lamento imenso. Eu sabia que estava errado desde o início. Eu devia ter dito alguma coisa. Eu era nova na família. Tinha medo. Não é desculpa, mas lamento imenso. Eu sei, Inês, eu disse. E eu senti-o. Eu vi nos teus olhos naquele dia. Estás perdoada. Ela começou a chorar suavemente. Obrigada. Isso significa tanto, especialmente porque, bem, porque eu quero as 2 avós na vida do meu bebê. Estou grávida, Helena. A notícia foi um raio de sol a atravessar as nuvens da tempestade. Um bebê. Um novo começo. Oh, querida, eu disse, a minha própria voz embargada pela emoção. Que notícia maravilhosa. Parabéns. Falamos por mais algum tempo. Ela contou-me mais sobre as consequências, sobre as discussões e as lágrimas. Antes de desligar, fiz-lhe um pedido. Inês, eu disse, acho que estou pronta para falar com eles. Com todos. Podes organizar um telefonema para amanhã à noite,
mas com uma condição. A Sandra não deve estar lá. Claro, Helena, disse ela sem hesitar. Eles estarão lá. Na noite seguinte, sentei-me com Arthur na sala de estar da nossa nova casa, uma pequena e bonita casa com vista para o mar. O telemóvel estava no alta voz. A chamada conectou-se com a sala de estar onde a minha antiga família estava reunida. Olá, mãe, estamos todos aqui. Ouviu-se a voz da Inês, um pouco trêmula. Obrigada, Inês, eu disse calmamente. Só para que saibam, o Arthur está comigo. Quero que esta seja uma conversa educada, não uma discussão. Estão todos de acordo? Um coro de concordâncias murmuradas veio através do alta-voz. Bom, eu comecei. Eu queria esperar que algum tempo passasse antes de falarmos. Fiz uma pausa, depois dirigi-me ao meu filho. Carlos, parabéns pelo bebê. Eu falo a sério. Obrigada, mãe, disse ele, a voz dele abafada. Vou tentar ser o tipo de pai que tu me ensinaste a ser. A melhor coisa que podes fazer pelos teus filhos é amar a mãe deles, eu disse suavemente. Lembra-te disso. Depois foi a vez de Jorge. Helena, querida, por favor, começou ele, a voz dele quebrada. Por favor, volta, podemos resolver isto. Eu acabo com a Sandra. Juro, se tu me tivesses dito que ias mesmo embora... Eu disse-te, Jorge, eu interrompi, a minha voz firme, mas não cruel. Eu disse-te que não aceitaria isto, mas tu não ouviste. Escolheste o teu affair em detrimento do nosso casamento. Convidaste-a para a nossa família. Não há resolução para isto. Desde o momento em que a escolheste a ela em detrimento de mim, o nosso casamento acabou. Lamento imenso, mas está feito. Eu podia ouvi-lo a começar a soluçar, um som partido e impotente. E o teu compromisso comigo, conseguiu dizer. Tu fizeste esse compromisso primeiro. Sim, eu fiz, eu respondi. E eu ainda o estaria a honrar se tu não tivesses quebrado o teu. Quando o fizeste, libertaste-me do meu compromisso e deste-me a oportunidade de fazer um novo. O que eu fiz com o Arthur, não há volta a dar. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo choro de Jorge. Então Beatriz falou, a voz dela fria de raiva. Que bonito, mãe! Ligaste só para magoar ainda mais o pai? Tudo porque o teu ego não conseguia suportar que outra mulher o fizesse sentir bem. Tu vês mesmo as coisas assim, Beatriz? Perguntei calmamente. Deixa-me fazer uma pergunta ao teu marido, Francisco. E o teu ego? Está preparado para aceitar que outro homem faça a tua mulher sentir-se melhor do que tu? Silêncio. A pergunta pairou no ar como uma guilhotina. Finalmente, a voz de Francisco, tensa e forçada, veio através do alta-voz. Para que conste, Helena, depois de tudo isto, a Beatriz e eu temos tido problemas muito sérios. Eu percebo, eu respondi, mas deixem-me dizer-vos isto. Lutem pelo vosso casamento. Vocês amam-se, mas começaram a dar isso por garantido. Que isto seja um aviso, não o fim. Lembrem-se, vocês são uma equipa. Nunca quis que isto acontecesse, mãe. Sussurrou Beatriz, a raiva dela desaparecida, substituída pela voz aterrorizada de uma criança pequena. Tenho medo. Eu sei, eu disse suavemente. Mas vocês podem resolver. Dedica o tempo que usavas a gerir o meu casamento a gerir o teu. Tu és a companheira dele, Beatriz, não a chefe dele. Sê honesta com ele. É tudo o que podes fazer. Houve outro longo silêncio. O telefonema tinha chegado ao fim. As coisas que precisavam de ser ditas tinham sido ditas. É demasiado tarde para nós, querida, eu disse, a minha voz suave. Uma despedida final à minha filha. Mas não é demasiado tarde para vocês. Deixei Arthur desligar a chamada. Recostei-me na minha cadeira e olhei pela grande janela para o oceano, as ondas a irem e a virem, constantes e eternas. O sol estava a pôr-se, a pintar o céu em tons de laranja e rosa. Era bonito. Um capítulo da minha vida, um longo e doloroso. Finalmente tinha terminado de verdade e pela primeira vez em muito, muito tempo, senti algo que pensei ter perdido para sempre. Senti paz. Obrigada. Obrigada por ouvirem a minha história. Não foi fácil contá-la, mas era importante. Se alguma vez passaram por algo semelhante ou se a minha jornada vos tocou de alguma forma, por favor, partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Ler as vossas histórias e saber que não estou sozinha significa muito para mim. Por favor, cuidem-se e saibam que, por mais escura que a noite fique, há sempre um novo amanhecer à espera. Adeus por agora.